Olá, voltamos agora com o programa A Notícia de Frente. Como eu disse, aqui a gente vai ter uma entrevista muito especial, porque vamos falar da CPI dos medicamentos. E aqui no Estúdio Paralelo, nós temos a presença do membro da CPI dos medicamentos, o vereador Pacola. Bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo aqui no programa A Notícia de Frente. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Olha só, nós estamos esperando, novos desdobramentos dessa CPI tão aguardada. Inclusive, o senhor teve um papel lá antes da formação dessa comissão, inclusive, que o senhor batalhou duramente para ser o relator dessa comissão. Não conseguiu esse cargo, mas está ocupando como membro e tem aí uma posição efetiva também na condução desses trabalhos. Agora, o que está difícil, viu, vereador, das pessoas entenderem, essa suspensão longa dos trabalhos. Eu sei que vocês estão analisando aí mais de 2.000 páginas, mas quando houve essa, vou chamar de paralisação, uma suspensão temporária, praticamente culminou com a segunda fase da operação da Decor, que trouxe aí novos rumos em relação também aos trabalhos da CPI. Porque a impressão aqui do lado de fora, vereador, é que os trabalhos praticamente iriam terminar, porque a CPI começou morna, culpando a empresa que foi terceirizada. E aí, e agora? O que vai acontecer com os trabalhos da CPI? Bom, essa CPI ela caminha num formato um tanto quanto diferente das demais. É importante que as pessoas entendam que a CPI ela tem plenos poderes investigativos, como se uma unidade de investigação fosse, inclusive, poderes até judiciais, de demandas com relação a pedidos que a gente está fazendo. Então, não houve paralisação das atividades da CPI. O que nós percebemos? Nós não podemos e não poderíamos caminhar uma CPI como todas as demais aconteceram, somente com base em depoimentos, porque de fato algumas pessoas foram e zombaram diante da CPI com depoimentos esdrúxulos, falando coisas que notadamente eram mentiras, quando a gente tinha ali ancorado alguns assuntos, já alguns documentos que eram contraditórios àquilo que estavam sendo naquele momento declarados pelos depoentes. Então todos que foram requisitados foram na condição de testemunha. Nós recebemos um relatório com mais de 5.000 páginas, na verdade, são 525 itens de medicamentos a serem analisados e por isso que a gente parou para fazer a análise. Inclusive, culminou com a operação da Decor e também aguardamos o relatório do inquérito da Decor para podermos trazer para dentro da CPI. Lembrando que a CPI ela tem por missão apurar os fatos, mas ela não pode indiciar criminalmente. Diante do crime, encaminha para o Ministério Público, diante do dano civil, do dano ao erário, encaminha para o Ministério Público, e a CPI não tem como fazer ações que as pessoas querem, de determinar possíveis prisões, ou no máximo um afastamento, e que aconteceu antecipado que nós íamos fazer o pedido de afastamento da secretária Ozenira, e aí acabou que ela foi exonerada e não houve a necessidade de fazer pela CPI o pedido de afastamento. Mas a CPI está em plenos trabalhos, não está parada, e nós retomaremos algumas oitivas e também estamos com algumas ações que todos saberão muito em breve os desdobramentos aí. Kleber, fique à vontade. O senhor disse aí que alguns depoentes mentiram, a palavra disse assim, notadamente não estavam falando a verdade, mentiram durante as sessões da CPI. Se o senhor tivesse o poder que uma CPI do Senado tem, o senhor teria dado voz de prisão para quem lá na CPI? Na realidade, o que a gente precisa entender é que a CPI do Senado ela vai completamente diferente da CPI dos medicamentos. A CPI dos medicamentos ela não tem qualquer tipo de interesse político, de lastro político ou de projeção política das pessoas. Essa CPI que está em andamento dos medicamentos, ela tem por missão e por dever a elucidação dos fatos. Então a gente não vai fazer dessa CPI trampolim político ou de lados políticos ali. A gente vai fazer o que tem que ser feito. E a pessoa que está declarando na condição chamada dentro da CPI de testemunha, ela pode sim, posteriormente, ser indiciada ou ser arrolada como falso testemunho, mas muitos daqueles já não são mais testemunhas, são indiciados. E o indiciado não tem por dever de dizer a verdade. Então é muito importante que as pessoas compreendam disso,
que o indiciado ele pode fazer a declaração da forma como ele quiser. Pode mentir, pode mentir. Pode mentir, aí só está dizendo. A orientação, inclusive, do advogado, ele pode seguir, e o indiciado, diferente da testemunha, não tem por dever de dizer a verdade, podendo, inclusive, ficar calado se assim preferir. Haroldo, professor, por favor, fica à vontade. Vereador, de 0 a 10, quais as chances reais de realmente esta CPI não acabar em pizza, considerando que vocês estão atrás de um crime de responsabilidade grave, gravíssimo, com repercussão inclusive nacional, e que até agora, nas oitivas que foram feitas, ninguém assumiu absolutamente nada? De 0 a 10, o resultado da CPI alcançar, depende de quais resultados que deseja. Se o resultado alcançar ao prefeito Emanuel Pinheiro, eu colocaria que é 5, As probabilidades dependem muito dos desdobramentos, inclusive junto ao Ministério Público, com possíveis pessoas acionadas para uma possível delação, até porque a gente não tem nada ainda concreto que comprove a participação do prefeito diretamente nos crimes, apenas suspeições pelos cargos ocupados de pessoas que estão diretamente envolvidas. Agora, com relação aos desdobramentos da CPI, relacionado nos fatos, desde a contratação de empresas de gestão logística e gestão sistêmica, nas aquisições que a gente já identificou, superfaturamento, superestimado, compras judiciais, também com grandes indícios ali de atos de corrupção, na parte de armazenamento, na parte de distribuição, eu diria que 10. Agora, vereador, eu pergunto uma coisa para o senhor. Não é preocupante? Eu queria saber se o senhor tem desafios em relação aos trabalhos da CPI pelo fato do presidente dessa comissão ser parente do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, Marcos Brito. Familiares têm relações institucionais também com o prefeito. O prefeito não gosta dessa CPI, já fez uma denúncia à corregedoria para investigar, no caso, o delegado Eduardo Botelho, que estava à frente das investigações. Existe essa interferência direta do prefeito da capital, do Palácio Alencastro, em todo o trabalho da comissão? É inegável que existe uma relação, do vereador Lilo Pinheiro com o Emanuel Pinheiro, do vereador Marcos Brito com o ex-procurador, mas eu tenho que ser honesto que nos trabalhos da CPI, até este momento, em nenhuma das situações foi necessário colocar em votação os requerimentos que eu apresentei. Então, eu apresentei requerimento para que nós fizéssemos algumas ações, inclusive de perícia e busca e apreensão de documentos. Nós fizemos várias postulações e em nenhum momento ainda foi necessário colocar em julgamento os requerimentos que eu apresentei. Algumas pessoas diziam que ia ser uma CPI do 2-1, porque regimentalmente falando, eles poderiam colocar que os requerimentos que eu tivesse por interesse como membro, teria que ser votado pela comissão, podendo ser postulado ou não a partir da votação. E eu preciso ser honesto que até o momento, nenhum dos vereadores, nem o vereador Marcos Brito, nem tampouco o vereador Lilo, que é o presidente, colocou condição de votação. Todos os requerimentos foram 3-0 até o momento. Vereador, até onde vai a responsabilidade? Estamos vendo aí, você acompanhou um pedaço da discussão entre com o Kleber aqui com relação a essa questão de responsabilidade, de corrupção, essa coisa toda. Até onde vai a responsabilidade de um presidente da República com relação às ações dos seus ministros? Até onde vai a responsabilidade do prefeito Emanuel Pinheiro com relação às ações dos seus secretários, no caso específico do secretário de Saúde, com relação a essa questão de medicamentos? Até onde vai a responsabilidade dele nesse caso grave dos medicamentos? É importante que as pessoas compreendam que quando a gente vai fazer qualquer tipo de indiciamento, nós temos 3 alicerces para isso acontecer, que é a circunstância, a materialidade e a autoria. Essa autoria, ela vai ser, inclusive as condenações, elas são proporcionais à participação comprovada. Então, se a gente tem ali um secretário que é responsável como ordenador de despesa e alguém que é ali responsável pela contratação e está provado que houve um superfaturamento, que houve uma compra e essa pessoa assinou, seja por ação ciente ou por omissão, ela é culpada. Até onde tem a participação do gestor que está acima? Tudo vai depender, aí sim, ou de comprovações em atos que possa ter um ato de corrupção, vamos imaginar futuramente, numa quebra de sigilo bancário, que há transações entre a empresa, secretário e o prefeito, ou entre a empresa, o dono da empresa e doação de campanha, por exemplo. Aí assim como você ligar diretamente. Fora isso, fica em conjecturas, e aí a gente percebe essa CPI do Senado
andando numa vertente completamente política, fazendo com que as pessoas criem na sua mente essa possível ligação, que não estou dizendo que não exista, mas quando a gente está fazendo uma investigação, nós precisamos ter responsabilidade. E antes de autoria, não podemos fazer disso um palco político. Por exemplo, poderia eu, por ser um vereador de oposição, estar lançando um lança-chamas esturricando o prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que se os secretários estão participando, se os ex-secretários estavam participando, o prefeito é partícipe. E eu não vou ser irresponsável de cometer, eu posso dizer para quem já sentiu na pele, que é melhor você deixar de cometer a justiça com o injusto do que cometer a injustiça com o justo. Então, não estou aqui defendendo de maneira alguma o prefeito Emanuel Pinheiro e todos os seus atos que são comprovados, mas dizer que estou atuando com 100% de responsabilidade, ancorado na técnica de investigação. É que o senhor não tem, vereador, o senhor, desculpa voltar nesse assunto, que o senhor não tem uma testemunha na CPI dos medicamentos até agora que tenha dito a vocês que contou que tinha problema lá na central de medicamentos. Diferente essa é a informação que o senhor não tem em relação a que o Senado tem. Não. Uma pessoa chegou lá, um deputado, falou, olha, eu levei o assunto ao conhecimento do presidente da República. É diferente. Não, temos É sim. Absolutamente diferente. Então, os dois, voltando aqui para a CPI dos medicamentos, eu quero saber do senhor, para a gente até esclarecer os nossos telespectadores, o que é o principal achado que a CPI dos medicamentos de Cuiabá encontrou até agora nas investigações. Qual é o medicamento que foi comprado a mais? Qual é a quantidade que foi comprada a mais? Perto de vencer? Quando que foi feita essa compra? Para a gente poder, porque a gente fica falando muito em fatos paralelos e a gente acaba esquecendo um pouquinho o que é o objeto mesmo. Só tem isso, um resuminho, para a gente sintetizar aqui para o nosso telespectador? Não, antes de sintetizar, só deixar claro que nós temos sim duas declarações do ex-secretário Luiz Poças, que disse ter ciência desse problema de vencimento dos medicamentos e que até teve uma auditoria que foi em suspeição com o TCE, enfim. E a própria secretária Zenira, que disse que quando assumiu, informou esse problema também, até disse que tinha aberto uma sindicância. Então, fatos de alerta ao prefeito teve, inclusive isso está sendo avaliado com a CPI com relação a quais foram os procedimentos. E pode ser que lá na frente se decida em plenário colocar até um indiciamento futuro, quem sabe, do prefeito, se assim decidir a CPI e os vereadores. Com relação aos medicamentos, o que nós já temos de concreto? Nós temos concretos algumas compras, algumas delas fazem parte da operação Overprice, e é importante lembrar que trabalhos paralelos vêm acontecendo. Temos situações também, inclusive, que envolvem dinheiro do Ministério da Saúde, que pode ter participação futura da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Um exemplo muito claro que já tem na CPI é a compra do medicamento chamado metildopa. Ele foi comprado e recebido no mês 3 e venceu no mês 7. Ou seja, nós temos outros medicamentos também que nós já encontramos que foram adquiridos colocando dentro do processo com possibilidade de entrega de até 6 meses do vencimento, mas o estimado são para 2 anos de uso, ou seja, incompatível você comprar medicamento para 2 anos, possibilitando que a entrega seja com até 6 meses de medicamento. Então são várias compras, né? Um número realmente bastante grande, são mais de 30 contratos que nós estamos analisando, e para isso a gente tem que ir desde a origem do contrato, quem foi o demandante, e aí nós percebemos que algumas declarações são parcialmente verdadeiras. Quando eu disse que esse esquema ou essa atitude é repetitiva, e é fato. Nós percebemos que algumas compras elas não são ancoradas no histórico de uso, mas sim no histórico de compra. Então, quanto se comprou há 2 anos atrás? Aumenta mais 20% e compra. Sendo que lá atrás já foi superestimado e ele vem sendo superestimado, replicado desde outras compras aí de anos anteriores. Vereador, já é possível determinar, porque a gente tem 2 possibilidades aí, né? Aqui eu ouvindo o senhor e raciocinando em cima do que o senhor está falando. O senhor tem a possibilidade do gestor ir lá e fazer um pedido, olha, eu quero metildopa, eu não sei para que serve, eu quero 100 mil comprimidos de metildopa para usar nos próximos 2 anos. E o fornecedor entregar medicamento com o prazo de validade vencido, e aí não teria conivência do gestor, ou já é possível afirmar que teve conivência do gestor ao adquirir, que ele sabia que o medicamento estava vencido e assim mesmo comprou?
essa certeza, né, a gente não tem como. O que a gente pode afirmar, e aí assim, a certeza, é com relação ao recebimento. Existem responsáveis dentro do contrato, que é o fiscal de contrato, e esse vai ser indiciado. Pode ter certeza que esse vai ser indiciado. Aí, nesse indiciamento e os desdobramentos junto ao Ministério Público, é o que a gente acredita que possam vir possíveis delações premiadas ou alguma circunstância que leve ele a afirmar, olha, eu recebi, mas eu recebi ordem. Quando eu afirmei que eu não ia atestar a nota, e aí nós temos outro problema, que é alvo até inclusive de proposituras dentro do Legislativo, que é impedir que funcionários comissionados sejam fiscais de contratos e responsáveis por atestar nota. Porque é muito fácil você pegar uma pessoa que depende do emprego e dizer para ela, olha, isso aqui vai vencer, está fora não é no contrato, são 5 mil, mas só tem 2 mil. Você vai receber, se você não for receber, eu vou exonerar e coloco o outro que recebe. Então, essa vulnerabilidade do comissionado sendo fiscal de contrato e sendo responsável por atestar nota tem que acabar. Nós estamos com algumas proposituras, infelizmente não foi aprovado ainda na Câmara Municipal de Cuiabá, mas uma das proposituras é que somente funcionários de cargo efetivo possam ser fiscais de contrato e também possam atestar notas de serviço ou produtos dentro da administração pública. Vereador, a gente sempre diz aqui nessa bancada que CPI a gente sabe como começa e nunca como ela termina. E o senhor disse, bem no comecinho da sua entrevista, que a CPI ainda aguarda o compartilhamento do inquérito da DECOR. No inquérito da DECOR tem informações oficiais da auditoria do Sistema Único de Saúde. A princípio, essa auditoria estaria revelando algo a mais do que os medicamentos vencidos, como um superfaturamento e também a compra com a dispensa de licitação em relação ao kit Covid. Só que essa compra inclui outros medicamentos que nada tem de relação com esse kit Covid. Ou seja, a CPI vai ter aí novos objetos. A comissão está preparada para isso, já trabalha em cima dessas possibilidades, porque vai ampliar muito mais. Com certeza. O meu sonho de consumo e a primeira CPI proposta esse ano foi uma CPI que eu propus, que era a CPI do Covidão, né? Muito antes de se falar disso dentro do Senado, para apurar todos os contratos emergenciais realizados dentro desse período. Uma coisa eu posso afirmar, que a CPI dos medicamentos vencidos é uma CPI ainda filhote, perto de outras investigações que virão no futuro relacionadas a esse dinheiro que o governo federal disponibilizou para o município de Cuiabá. E aqui eu destaco um problema que eu já vou anunciar, uma tragédia que vai ser anunciada no futuro, a gestão de leitos da UTI e Covid em geral, a terceirização do serviço durante esse período do Covid realizado por pessoas que tinham cargo na alta administração e que contrataram com valores acima do padrão por dispensa de licitação também, dominando dentro de um grupo econômico todos os leitos de UTI, quando não ocupavam as terceirizadas, ocupavam o município para poder aumentar o lucro dentro das terceirizadas. Então esse foi um dos, e aí outros também dentro da Secretaria de Assistência Social, a mesma empresa ganha por dispensa de licitação produtos relacionados à EPI, a cama e banho e tecnologia, por exemplo, tablets que foram comprados emergencialmente, tablets, caixa de som na assistência social e todas as demais. Secretaria de Educação com um contrato de prestação de serviço de aferição de presença por reconhecimento facial, em torno de 4 milhões, assim, quem pegar para fazer isso daí vai realmente ver que vão ser anos de trabalho para conseguir terminar tudo que foi feito com esse dinheiro quando abriu a brecha das dispensas de licitações dentro do Covid. E, vereador, já foram levantados quantos milhões foram registrados de medicamentos vencidos lá no CDMIC ou não? Ainda não conseguimos aferir. Nós recebemos de retorno do solicitado, dentro desses itens, o que está dando dificuldade, 255 itens dos 512 que estão na lista, não tem informações. Ou seja, nós temos uma empresa que recebe aproximadamente 1 milhão por mês para fazer a gestão disso dentro do CDMIC, mas a informação é que esses medicamentos não têm informação, só sabe que tem lá o lote, porque está lá o físico, tem o lote e a descrição do medicamento, mas não sabe quem forneceu, não sabe quanto pagou, não sabe de qual processo é oriundo aquele medicamento, o que dificulta e por isso atrasa os trabalhos, e eu não tenho dúvida que também existe, por vezes, dolo nessa em dificultar
a busca dessas informações. Vereador, nós recebemos aqui uma pergunta de um telespectador. Eu gostaria muito de compartilhar com o senhor, que é importante, mostra muito bem a situação hoje do Sistema Único aqui em Cuiabá. Olha só, bom dia, bancada. Eu queria perguntar para o Tenente Pacola, eu sou diabético e hipertenso. No postinho, depois que Emanuel assumiu, nunca mais peguei uma lâmina para medir meu diabetes e nem remédio para a pressão. Queria saber se o senhor sabe em relação a essas faltas, né, esse problema do posto de saúde que não tem medicamentos nem a lâmina, né, para fazer o teste de diabetes. Esses são os pontos que a gente fica indignado quando ouve as declarações, como se existissem dois mundos, né? O mundo dos secretários e secretárias e o mundo da população, que é um mundo que a gente vem visitando os postos de saúde. E essa reclamação não é em nenhum posto de saúde específico, são em quase todos os postos de saúde, UPAs e policlínicas também, com relação à falta de medicamentos. E houve uma revolta muito grande quando se divulgou, né? E eu não tenho como dizer para hoje o telespectador, né, o cidadão cuiabano, o motivo pelo qual ele não consegue acessar. Uma coisa é certa, é muito mais provável que seja falta de gestão do que falta de medicamentos ou falta de recursos. Isso eu posso com certeza afirmar. Vereador, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, fora da pauta original que é a CPI, sobre uma polêmica envolvendo a Câmara esses dias, que é a VI, chamada VI. O senhor acha muito o valor da VI? O senhor concorda com essa redução para metade do valor? É de 19 para 8, é isso? De 18 para 9. De 18 para 9? É importante frisar essa pauta. O que eu acho que aconteceu? Aqui eu estou dizendo uma opinião pessoal do Tenente Coronel Pacola. Por muitos anos, por atuação dos próprios vereadores, houve medo de discutir com relação ao recebimento dos valores e a percepção dos vereadores. Esse valor do salário do vereador ficou congelado, ficou travado desde 2013. Né? Então, de 2013 até 2021 não se discutiu. E achou-se uma forma de fazer entre aspas, esse ajuste por meio do uso da VI com o aumento das VIs. E aí não houve a discussão. Então, o salário do vereador hoje dá em torno de R$13 mil, né, o valor do salário, e 18 mil de VI. E isso é uma discussão que o próprio judiciário compreendeu e entendeu que é incompatível, porque como você indeniza maior do que o salário, já que é uma verba indenizatória da atividade, você indeniza maior que o salário. E houve uma decisão judicial com relação a isso. Eu acredito que vai ser um assunto que vai ter que ser enfrentado. Eu não tenho problema algum de defender. Acho sim que o vereador que atua, assim como eu atuo, dando transparência e fazendo, né, eu abandonei uma carreira quando eu fui eleito. A Constituição de 88 afastou os militares, né, da política, tentou afastar os militares da política. Então eu, particularmente, fui aposentado compulsoriamente. Isso quer dizer proporcional ao tempo que eu contribuí, que são os 20 anos da instituição. Então eu tive uma perda de mais de 40% do meu salário. Eu abri mão disso e eu me dedico exclusivamente hoje à atividade da vereança. Então ele tem que ser, nós impactamos na vida de 700 mil pessoas. O problema é que a atuação medíocre de muitos vereadores anteriormente faz com que a população ache muito um salário de R$15 mil. Então a minha discussão acho que precisa sim discutir a questão da VI e discutir com relação ao salário, sem impactar na previsão orçamentária, nos gastos que já tem, fazer a adequação necessária, melhorando o salário e reduzindo a VI para não haver prejuízo e realmente isso ser ajustado. Professor, mais alguma pergunta? Não, porque esse assunto sobre a VI, ele é longo, porque ele não é só da Câmara de Vereadores também. Você tem de outras instituições também que recebem VI, enfim, né? Eu acho que o vereador precisa ganhar bem, né? Precisa ganhar bem de acordo com a sua produtividade. Porque se você pegar, por exemplo, o salário de R$31 mil, você somando VI mais salário, vai dar R$31 mil. Você não acha no mercado, na iniciativa privada, o sujeito para ganhar R$30 mil, ele tem que ser autoexecutivo, com MBA em tudo que você pode imaginar para poder, e uma especialidade, né, para poder ganhar um salário como esse. O filho do dono, né? É o filho do dono, né? Imagina, R$31 mil. Então o que me incomoda realmente, mas o Pacola já deu a resposta, é que realmente em outras legislaturas nós tivemos vereadores que não produziram de certa forma, né? E aí realmente fica muito difícil.
Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui, esclarecendo, tá? Por enquanto, os desdobramentos da CPI dos medicamentos. Semana que vem, então, a gente acompanha a reabertura dos trabalhos e, com certeza, a gente vai ter esse bate-papo novamente. E Tenho é certeza Pacola, disso, né? Não é Coca-Cola nem Marcola, nem Coca-Cola. Tenente Coronel Pacola, vereador de Cuiabá, Marcola membro é perigo, né? da CPI dos medicamentos. Obrigada mais uma vez. Eu que Obrigado, agradeço e deixo sempre à disposição de toda a população cuiabana. O gabinete 01, o primeiro gabinete da Câmara Municipal de Cuiabá, está à disposição, inclusive com uma sala aberta ao público para agendamento e reunião para aqueles que assim quiserem, dando verdade, né? A Casa do Povo. Como que é a Casa do Povo se eu não posso acessar nenhum lugar da minha casa? Então, lá dentro nós temos um ambiente disponível para toda a população que assim desejar. Tá certo, obrigada, um bom dia. E olha só, vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, hein, com mais A Notícia de Frente para você.